Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero puxar uma conversa que parece pequena, mas não é. Você já usou uma palavra e depois ficou pensando: será que escrevi certo? Será que isso sou estranho? Será que vão achar exagerado? Já falou piamente? Você já escreveu por obséquio? Já usou uma palavra mais elegante e se sentiu assim com vontade de apagar? Hoje eu quero falar sobre isso. Sobre as palavras que fazem eco, sobre insegurança linguística, sobre como fomos educados a acreditar que existe um jeito certo, entre aspas, de falar. E como isso às vezes parece que prende a gente, prende o que a gente quer falar, a nossa voz. Porque às vezes não é falta de ideia, é medo de como aquilo vai soar, como as pessoas vão interpretar. Teve uma vez que eu escrevi algo bem formal, eu usei por obséquio para ilustrar um ponto e tudo mais. E imediatamente eu pensei assim, gente, será que isso vai soar como, sei lá, uma pessoa jurídica? Olha que loucura. E eu fui no dicionário conferir, tipo, tava certo o jeito que eu coloquei, na forma como eu coloquei. Mas o medo não era de estar errada, de parecer diferente demais e isso, de certa forma, pode me hesitar. E por eu estudar inglês, eu comecei a observar isso. E observar algo de forma curiosa, porque os americanos, eles constroem a frase de um jeito que te prende no início e só no final eles de fato falam o que é, sabe? Tem uma elegância nesse ritmo, assim, até assim, um storytelling por trás, mas eu penso assim, por que que quando é uma outra língua a gente acha, tipo, cool, legal, muito bom, mas quando é a nossa língua a gente tenta se esconder algo nesse sentido? Então, minha reflexão gira em torno de: você já evitou de usar uma palavra bonita só pra, sei lá, não chamar atenção? Ou você já deixou de escrever algo profundo porque achou que ninguém fala assim? Existe um conceito na sociolinguística chamado insegurança linguística. É aquele desconforto que a gente sente quando a gente acredita que nosso jeito de falar é inferior ao padrão correto que a gente aprende. E olha como que isso é profundo, né? Porque não é sobre gramática, não é sobre falar certo ou não. É sobre pertencer. Tem várias pesquisas que mostram que essa insegurança ela afeta nossa autoestima. Nossa autoestima é linguística mesmo, afeta como falamos em ambientes formais, afeta como a gente nos posiciona. Quando uma palavra ela soa diferente do que a gente ouve com frequência, a gente duvida da gente mesmo, sabe? O mais curioso em torno disso é que muitas vezes a palavra está certa, mas não é comum, então por isso ela parece errada, sabe? E aí vem outra camada. Quando a gente tá, por exemplo, aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, muitas vezes a gente não consegue expressar exatamente o que a gente quer. Nossa, eu lembro várias vezes de que eu deixava de falar as coisas, principalmente quando eu morei em Los Angeles, eu deixava de falar do jeito que eu gostaria de falar, porque eu teria que explicar demais e a forma como eu queria explicar é como se as palavras americanas não fossem expressar de fato o que eu quero falar, sabe? Então esse é um ponto que eu presenciei de querer falar e não conseguir expressar exatamente o que eu quero por causa da língua. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar, por exemplo, você vai xingar alguém. Quando você xinga alguém no seu idioma, soa muito mais forte. Agora, quando você xinga alguém em outro idioma, você não sente tanto. É como se você nem tivesse xingado a pessoa, sabe? A gente sente isso, né? De não conseguir expressar exatamente o que a gente quer, porque não é o nosso arsenal linguístico. E isso, de certa forma, limita a nossa expressão, né? Então, por exemplo, pensa assim: quantas palavras você já tem no seu arsenal, mas não usa por medo ou por achar que não faz sentido naquele ambiente e tudo mais? E o que que isso diz sobre identidade? Toda língua, né? A gente sabe que não é só comunicação, é identidade, é origem, conta história. Às vezes a gente evita de falar para não parecer tipo fora do grupo, para não soar diferentão demais, ou não parecer até metido mesmo, com o nariz em pé. Mas quem decidiu o que que é normal? Pode ser muitas vezes o seu grupo social. Mas quem decidiu que essa palavra tal que você quer falar, uma palavra bonita, é exagerada? Uma palavra no qual você tem muito contato porque você estuda sobre aquilo, é exagero? Sabe, quem decidiu que falar com mais precisão é pedantismo. E pedantismo, para quem não sabe, é uma exibição pretensiosa, é aquilo que você fala de forma exagerada para mostrar os seus conhecimentos, muitas vezes de forma superficial ou até mesmo
enchendo linguiça. Então, assim, palavras que são menos comuns, elas não são menos válidas. Elas só são menos expostas. E eu não tô aqui defendendo o fato de que você deve falar para as pessoas não entenderem. Não é isso. É de você se libertar para usar palavras que você sabe o conceito, sabe o que significa, tem consciência do que você está falando e quer usar uma palavra que difícil, sabe? Porque eu pensei nisso de várias vezes a gente inibir essa vontade de falar palavras que a gente sabe, palavras difíceis, igual tem uma irmã que faz ciências biológicas e agora ela tá fazendo doutorado em virologia. E ela fala umas palavras que eu falo assim, gente, o que ela tá falando? Mas ao mesmo tempo mostra um domínio ali do que ela entende, né? Então, quando ela começa a falar nomes científicos, não quer dizer que ela tá sendo uma pessoa com um pedantismo, querendo mostrar que ela sabe. Não, é porque faz parte do meio dela falar essas palavras. Então, palavras que são menos comuns, elas não são menos válidas. Elas só são menos expostas. E aqui que entra o ponto que eu quero falar. Se você quer construir uma autoridade, por exemplo, você precisa sustentar a sua linguagem. E a autoridade que eu quero dizer aqui não é você gritar, é saber o que você está dizendo e sustentar isso. Porque às vezes fica soando aqui na minha cabeça uma pergunta. Você está moldando sua fala para caber ou para expressar? Porque é triste pensar que às vezes a gente limita a nossa linguagem pelo meio que a gente vive pra gente caber ali de fato. Sendo que, na verdade, a gente quer dizer muito mais coisas e, ao mesmo tempo, quando a gente diz muito mais coisas, a gente tá aí expressando. Essa semana eu falei piamente em uma conversa e fiquei esperando, tipo, um olhar torto de, tipo, o que essa menina tá falando? E, tipo, ninguém olhou, ninguém estranhou. E a única pessoa desconfortável sobre falar uma palavra que ninguém escuta era só eu. Naquele momento eu percebi. A insegurança estava inteira na minha cabeça, literalmente, só na minha cabeça. E sabe o lado positivo que eu vi em cima disso? Que você soar diferente não destrói um respeito que as pessoas têm por você. Às vezes até pode construir um respeito, porque, nossa, você tem autoridade, você sabe sobre esse assunto, você domina, você está usando palavras que te mostram onde você se encaixa. Então, pensando nesse contexto, colocando em pauta família, escola, onde é que você aprendeu que falar diferente era estranho? Onde é que você aprendeu que usar uma palavra mais erudita era forçar? E quando eu falo erudita, a pessoa que vem na minha cabeça, o Leandro Carnal, junto com a Gabriela Prioli. Cara, eles são o máximo e eu adoro o jeito que eles falam. Eles falam palavras difíceis, eles falam palavras assim, que no contexto a gente entende, mas são palavras que a gente não usa muito. Então, assim, nossa, eu admiro muito eles e gosto bastante de acompanhar, escutar os podcasts deles, escutar os vídeos. Gosto bastante de acompanhar o raciocínio deles. A gente muitas vezes cresce ouvindo fala normal, para de falar difícil. Você quer parecer o quê? E aí a gente vai se reduzindo, se ajustando, encolhe o vocabulário que a gente tem para caber ali, mas olha o paradoxo. Quando vemos alguém usar uma palavra diferente, a gente admira. Eu admiro, por exemplo, o Leandro Carnal falando sobre todo o conceito filosófico que ele acredita, mas a gente nunca pensa, cara, eu também posso falar assim, sabe? A gente acha que a gente não é pra gente. O que eu quero deixar aqui é algumas perguntas pra gente refletir. Eu me incluo nessas perguntas também, para que eu reflita também. A última vez que a gente evitou usar uma palavra porque achou que ninguém ia entender, ou então até mesmo não uma palavra, mas uma história, não entender um contexto. Você, tipo, fala diferente em casa, no trabalho, nas redes sociais? Ou será que você mantém o mesmo padrão de fala em todos os ambientes? Que expressão que a gente guarda, mas gostaria de usar sem medo, sabe? Sem ninguém ficar julgando. Tipo, eu gosto de usar isso e pronto. Igual mesmo que queridos e queridas. Eu custei mesmo a me abrir pra falar querido, querida. No momento que eu falava, eu achava engraçado, mas depois eu pensava, será que a pessoa vai entender o contexto por trás disso? Em um dos episódios eu explico sobre isso. Você já admirou alguém pela forma de falar, mas não se permitiu fazer o mesmo? Tem até uma técnica que a gente usa nas aulas de inglês, nas técnicas para aprender inglês, é da gente ver um vídeo e repetir a forma como a pessoa fala, que você admira, por exemplo. Eu acho que é speaking alguma coisa.
Não vou lembrar aqui o nome certo, mas é quando você fala junto com a pessoa fala, você fala junto, pra você ter a mesma entonação, às vezes ter o mesmo, usar as mesmas palavras, ver como é que você fala aquelas palavras, como é que soa quando você fala. E isso é interessante, pensar que existe um exercício para isso. Ou seja, se você admira alguém pela forma de falar, então você pode fazer isso em português mesmo. Pegar uma pessoa falando, tentar falar do jeito que ela fala, porque você admira, então você pode falar igual. Hoje eu queria falar sobre isso, sobre a voz ser múltipla, que ela tem sotaque, ela tem camadas, elas têm palavras que brilham, ela tem palavras que a gente guarda, mas quando a gente escolhe assim, não usar a nossa linguagem inteira, a gente começa a diminuir a gente, diminui a nossa presença, e as palavras elas começam a fazer eco. Eco no sentido de que perturba, né? É algo que fica soando ali como se fosse errado. E primeiro elas ecoam dentro da gente, depois ecoam no mundo. E quando elas ecoam no mundo, elas não perturbam mais a gente. É como se fosse isso. Às vezes a gente chama de exagero, mas às vezes é só uma potência mesmo, que às vezes a gente está inibindo, mas a gente pode muito mais. Então, a minha dica de hoje é: permita-se usar a sua voz de forma inteira, inclusive as palavras que parecem incomuns, mas que você gosta de pronunciar, você gosta de como você fala, você gosta de encaixar essa palavra, e isso também é virar voz. Muito obrigada por ouvir até aqui. Essa semana eu desafio você a usar uma palavra que você normalmente evitaria. Sustenta ela, observa ela. Perceba que assim, o mundo não vai desabar. E é isso. Se você quiser compartilhar comigo qual palavra que você quis usar e não usou, vamos juntas celebrar para que as nossas vozes se tornem cada vez mais inteiras no mundo. É isso, gente. Obrigada por ouvir até aqui. Que a gente consiga evoluir cada dia um pouco mais. É isso. Até o próximo episódio. Bye, bye.